né? Nós já estamos com 2 professores aqui conosco, né? São professores aqui ultra mega experientes também que nós temos aqui. Meus amigos aqui, eu estou ao meu lado aqui, meu grande mestre, né? Estou com a vontade de dizer que ele foi meu professor, mas não vou usar falar isso não, Até professor Carlos André. Você não iria mentir, né? Você não pode mentir aqui. Não posso mentir, então não posso fale mentir. Isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas meu amigo, professor César Staudinger, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigão. A nossa comentário aqui de prova de física. Estou com meu amigo aqui, professor também de física, nosso mestre, professor. Fique à vontade e dê seu boa noite para a galera. Boa noite a todos. E é uma grande honra estar aqui no Portal Terra fazendo a cobertura do Enem 2024. Professores, a pergunta clássica, né, que a gente sempre faz aqui, como é que foi essa prova de física? Química, a gente soltou aqui, só para vocês saberem, a gente soltou aqui uma enquete, né, em que deu aqui prova bombástica, prova explosiva. De química deu explosiva. A prova de física para o aluno, lembrando que, né, é aquela história, o senhor conhece bem, nós já somos de uma geração em que depois que passa a prova, todo mundo sentado numa mesa, né, com ar-condicionado e resolvendo ali com 2 horas de tempo para resolver é uma coisa. Sim. Mas o aluno que está ali naquele colégio lá, às vezes sem ar-condicionado, aqui no Nordeste está fazendo um calorzão danado, né? É outra história. E ali ele tendo 90 questões para resolver. Como é que foi a prova de física do Enem 2024? Fica à vontade e fala aqui para nossa câmera. Vamos lá. Física não surpreendeu a gente, porque sempre a prova de física, entre as 3 que compõem ciências da natureza, é sempre a mais trabalhosa, tá? Então, assim, não houve surpresa para a gente, tá? Em termos de conteúdo, talvez um ou outro tema que a gente sentiu falta, que ao longo desse nosso comentário a gente vai dar algumas situações interessantes, mas assim, não houve uma grande surpresa não, tá? A gente sabia que iria ocorrer isso daí. Inclusive, Rodrigo, tem um fato interessante que 3 questões da prova de matemática, que daqui a pouco aqui nossos professores irão também comentar, eram de física. Uma de movimento circular, uma de cinemática escalar e uma de ondulatória. Então, normalmente, acaba sendo assim mesmo, essa interdisciplinariedade. Então, veio uma questão bem interdisciplinar mesmo. Muito, isso é muito legal. Isso, a prova de química, aqui, eu tenho minha... Veja, a prova do pessoal de biologia, segundo os professores de química, eles roubaram aqui na correção na hora uma questão que era de química. Mas os professores de biologia disseram, isso aqui a gente resolve, a prova de química está tranquila. O professor de química disse, não, olha, tem uma questão aqui que eles falaram aqui, que esse professor de física também deve meter o bico aqui. Então, houve uma prova muito interdisciplinar. Exatamente, gostei, não é isso, Wendel? Você concorda comigo? Isso foi uma prova muito amarradinha, com cara de ciências da natureza, de fato. E como o César disse, né, inclusive... Na prova de matemática, nós tivemos algumas questõezinhas com a pegada de física, o que não é exatamente uma novidade, né? Já aconteceu em anos outros, mas que esse ano se destacou mais do que o normal, porque avançou para além da mecânica também para a ondulatória, trazendo uma questãozinha com análise das ondas, frequência, de amplitude. Então, assim, foi uma prova muito bem amarrada, muito bem feita, muito bem construída. Uma pergunta. A prova de química exigiu bastantes cálculos em algumas questões, o aluno tinha. A gente já pegou outros Enems, né, de vida que exigiam muito cálculo, outros nem tanto, mais conteúdo. Como é que foi essa prova? Tem muito cálculo? Bora lá. Física, eu acho que umas 4 questões um pouco pesadinhas envolvendo cálculos, mas como eu te disse, Rodrigo, nada que a gente não esperasse. Opa, então beleza. Nada que nós não esperássemos isso daí. Na verdade, acho até que vieram menos cálculos pesados do que em anos anteriores. Tá? Até acho isso daí. Acho que se essas 3 que estavam em matemática estivessem em física, talvez a gente estivesse comentando aqui, poxa, vieram muitos cálculos. Como elas foram lá para matemática, 2 questões envolvendo física mecânica, eu acho que a prova ficou com muitas questões teóricas. Entendi. Tinha muita teoria, tinha muito conteúdo. Olha, então interessante isso aí. E outra pergunta também, professor, ou seja, a gente já pegou alguns Enems, né, com distratores, questões com distratores muito fortes, né? Eu ainda tenho uma prova de linguagens, que é a minha área, sempre muito, às vezes, complexa. Por exemplo, em 2015 foi um Enem que marcou muito, foi uma mudança muito forte. E a gente olhava para a questão e dizia assim, meu Deus, qual é a questão? É a A, a B, a C e até discordar mesmo do gabarito liberado pelo INEP. A pergunta é,
Teve muito distrator? Ou foi uma prova assim, não, é isso? Por exemplo, essa prova agora de linguagem do domingo passado, a gente não teve grandes problemas com distratores. Né? É uma prova bem objetiva, você olhava e dizia, não, a resposta é essa daqui mesmo. Como é que foi física? A prova... Professor Wendel. A prova, ela assim, nas questões teóricas, né, que responde aí por mais da metade da prova, nós temos algumas questões em que o fera pode ter ficado em dúvida em relação a 2, às vezes até 3 alternativas. E tem uma questãozinha em particular, vai chegar o momento adequado em que a gente vai mostrar o que o autor pensou para a questão, mas o que ficou escrito foi outra coisa. Então é uma questãozinha que vai ter um gabarito aí contestado. Vamos embora? Vai ter? Vai ter. Opa, vai ter. olha aí, Já vai ter pode já questão. buscar Vai ter. Vai ter questão contestada, então. Eita, olha aí, pessoal. Isso vai dar confusão. Vai dar confusão? Podemos antecipar, não. A gente espera. Não, vamos começar? Vamos esperar? Né? Vamos começar aqui nas questões. Vamos, essa Quando juventude chegar tem que esperar, ela, não é não? vocês vão dizer, ó, pessoal, a questão é X. Exato. Então, galera, vamos começar a partir de agora a correção de todas as questões de física do Enem 2024, começando na prova verde, estamos corrigindo a prova verde, mas avisando que o gabarito já está todo pronto, pode colocar na tela o gabaritão aí pra gente, ó, gabaritão tá todo pronto, é só tirar print e mandar pro amigo, mandar pro que vocês quiserem aí, distribui, fomos o primeiro a colocar esse gabarito no ar, e vamos à questão de número 95, começando de física, uma questão que diz, em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Aí passa aqui, papapá, fala em inspeção, são orientados a retirar os computadores, né, os notebooks. Acabei de viajar, isso é pura verdade. Ora, que explicação física justifica esse procedimento? Questão teórica, né? Teórica. Olha, uma questãozinha teórica e uma questãozinha que o pessoal da química estava querendo levar ela da gente. Eles ficaram meio pobres nessa prova. Né? Foi mesmo? Com 12 questões, né? Eles ficaram meio pobrezinhos, né? Vieram quantas questões de física? Vieram 15 mais 3 em matemática, 18, né? Maravilha, olha aí. Vamos lá, então. Qual é a resposta? Vamos lá. Qual é o quem vai comentar? Gabarito letra D de dado, tá certo? Isso. Onde a gente encontra aí 2 habilidades na mesma questão. Isso é muito bonito. Uma que fala dos fenômenos ondulatórios, tá? Temos aí ondulatória, raio-x, você precisaria entender que é uma onda eletromagnética, que tem um comprimento de onda pequeno, e aí se difrata com muita dificuldade, tá? E a interação da radiação com a matéria, que é outra habilidade. Então, você ter uma única questão, 2 habilidades, é algo muito rico, é algo muito legal, que valoriza o aluno que estuda. Maravilha. Então, resposta letra D, questão 95. Vamos embora, então. Próxima questão. Olha aí, tem até uma resoluçãozinha aqui ao lado já. Boa. 99. A saúde do professor. Acústica arquitetônica. Olha aí. Eu vi os senhores comentando, teve muita questão de onda, foi? Tinha. Teve. Via de regra, ondas é um assunto sempre presente na prova, mas este ano veio ali com 3 questõezinhas. Olha aí. Né, que chamaram a atenção, embora ano passado tenha sido algo semelhante também, mas maravilha. Em outros anos a gente teve apenas 1 ou 2 questões de ondas, esse ano já veio a parte mais encorpada pra gente. Vamos lá, então. Vamos. Então, lá, tem um texto que diz assim, dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente. E aí vem um texto e continua. Professor, isso aqui é um gráfico, né? Porque eu paguei minha língua ali, fui falar em química que era um gráfico, eles me corrigiram dizendo que era uma molécula. Aqui não tem molécula, enfim, né? Gráfico, é gráfico mesmo, né? Então, estamos tranquilos. Temos um gráfico aqui e diz a pergunta. Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de... E aí tem uma resoluçãozinha, expliquem para a gente. Isso. A princípio, o aluno pode resolver de maneira mais simples, observando o gráfico alinhado com o texto. Se tu pôr aí, né, esse gráfico, Rodrigo, esse gráfico colocar aqui. Aí o gráfico, vamos lá. Exato. Coloca você aí puxando próximo do 50 ali, entre o 40 e o 60, no eixo do nível sonoro, o eixo vertical. Aqui, ok. Quando tu puxa uma... Aqui. Retinha, pronto, desça aí, desça. Quando você aqui, desce, dá próximo de quanto? De 3 embaixo. De 3, exato. É isso, Éder? Exatamente. Então já estava aqui a resposta, é isso mesmo? Letra A? No texto ele diz que tem que ser 45, mas tem que acrescentar uns 5 decibéis, tem que ser acima disso. Então, pelo gráfico, você encontra ali um valor de 3. Já fica uma resposta adequada. Mas
mas convém dizer, né, César? Exatamente. Que através do cálculo a gente faz um fechamento mais adequado, com rigor matemático maior para não deixar dúvida. Maravilha. Então pode explicar aqui o cálculo para a gente aqui de lado. Olha só, como é que seria aqui então? Exato, ele traz ali pra gente, já que é a mesma fonte, nós temos a mesma potência, portanto, né, potência 1 igual a potência 2 em ambos os cenários. Igualando as potências, a gente faz o produto. Potência é intensidade vezes a área. Lembrando que essa área é uma área de uma esfera, então 4πd². Corta de um lado e do outro ali o 4π e a gente chega na resposta aproximada de 3,2, aproximadamente 3. Através do gráfico, somente analisando o texto e o gráfico, já era possível determinar a resposta. Entendi. Mas, para um rigor matemático e não restar dúvida para a resolução da questão, convém mencionar essa parte de cálculo também. Parabéns Maravilha. à banca, não é isso? Quando Parabéns o à cálculo banca. bate com a informação gráfica, Maravilha. significa Então, que foi bem uma elaborada, questão, então, foi mais ou menos pensada. tranquila. Não, tranquila. Maravilha. Vamos lá então. Questão 101. Né, fala de aquecedores solares, são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico em que é armazenada a água, né, quente para ser utilizada posteriormente. Aí vem uma figura, ilustra o esquema e tal, e ele pergunta: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a questão bem teórica, né, professor? De Muito física. teórica, muito inteligente, tá? Envolvendo processos de transmissão de calor. Tá muito comentado, certo? Isso em sala de aula, e o aluno teria que atentar na posição do reservatório, que ele está acima, e desses coletores. E aí tem uma setinha, Rodrigo, que Olha aqui, pode colocar a questão. consegue certo, aqui, ó. mostrar isso, que a água quente ela está subindo Isso aqui. e a água fria descendo, fluidos se deslocando por Olha trocas aqui. de calor. Amigos, amigas, significa convecção. É um gabarito convecção. Não é isso, Edel? Convecção. Perfeito, perfeito. Aliás, não é exatamente uma questão nova. Esse tema com a figura semelhante, inclusive, exatamente. já é uma questão que apareceu em anos anteriores. Então, não é uma novidade exatamente. O aluno que resolveu os últimos anos de prova, que teve uma revisão robusta, certamente ele passeou por uma questão semelhante Considero a até esta. fácil essa questão, né? Fácil. Questão Considero fácil, então. fácil. Boa, tem que ter, né? Tem que ter, muito bom. Tem que Graças a ter. Deus, né? É isso, Vamos coerência lá. pedagógica. A gente Vamos lá. tem isso aí. Questão 105. Grande, hein? Olha, um texto lá, nós temos lá. Às vezes a questão grande é simples, né? Nem sempre é uma questão complexa, mas tá. É uma questão que fala sobre muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, deformação. É isso, olha aí. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Aí vem lá toda a parte e diz aqui: considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o crumple zone, olha aí, aumenta a segurança dos passageiros, porque durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro, o quê, professor? Teórica essa questão? Teórica, uma questãozinha teórica que não é difícil para o aluno. Tá. Basta ele analisar com calma. O que vai causar dano ao passageiro do carro é a colisão que ele terá com os materiais duros do carro, né? A colisão que ele terá com os materiais duros do carro. Certo. E se essa colisão ela é muito energética. Uma vez que essa colisão ela é muito energética, né? Ele vai ter uma transferência de energia e isso vai causar danos ao seu corpo. Quando nós temos um carro que ele se deforma, diminuindo essa transferência energética durante a colisão, isso faz com que ele sofra menos dano. Não é isso, César? Exato. A gente tem aí essa deformação traz uma ideia da energia potencial elástica, pense assim, simplificando, tá? Então você tem uma grande energia cinética nesse sistema e a energia ela não pode ser destruída. Então ela tem que ser transferida, ela tem que ser transformada e esse sistema absorve essa energia cinética, transformando em energia potencial elástica. Até hoje o meu pai disse: César, esses carros hoje em dia são muito ruins. Os carros tudo plástico, tudo a massa. Eu digo: pai,
Isso aqui é bom, pai. Isso aqui é bom. Tem que ter essa deformação mesmo. Tem que ter, mas Então, muito difícil. Para quem tem quase 80 anos é difícil. É verdade. Eu realmente é preciso verdade. respeitar, preciso Então, respeitar. resposta na letra, B de bola, Exatamente, Rodrigo. absorvem a energia cinética do sistema. Perfeito, perfeito. Maravilha, então. Muito bonita a questão. Muito bom, maravilha. Mais Questão uma que envolve bonita, né? muito o dia a dia, né? Muito interessante. Não é isso? Muito interessante. Muito interessante. Questão 109, vamos lá. Uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite, olha aí, onda de novo, né? Onda de rádio com frequência F alguma coisa ali, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com a frequência F, tem um númerozinho pequeno que eu não consigo enxergar. Né? A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene, né, é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências agora, aqui, ó, frequências FR e FO, medidas pelo radar. E aí, questão de difícil? É uma questão simples, de efeito Doppler, já é no finalzinho de ondulatória. O final, Olha aí. Né, já ali, nas últimas aulas de ondulatória, já havia caído uma questão de efeito Doppler numa história recente do Enem, há uns 4 aninhos atrás, nem tão recente assim, mas já esteve presente, e traz de novo para a gente uma questãozinha teórica sobre efeito Doppler, que bastava que o aluno tivesse a noção, tivesse o conhecimento de que quando houver movimento relativo entre a fonte e o observador, ele, o observador, perceberá uma frequência aparente diferente da real, devido a este movimento relativo. Né? E aí, claro, essa percepção de frequência diferente faz com que ele perceba um som diferente. Durante a aproximação, ele percebe uma frequência maior do que a frequência emitida, o que faz com que esse som se torne mais agudo, o que já é suficiente para ele, com essas duas informações, encontrar o gabarito da questão. Quando se afasta, então fica mais grave. Isso. Nossa geração, Rodrigo, que nós assistíamos muito Fórmula 1. Olha aí. Aqueles microfones lá na pista. Na pista. A aproximação era mais agudo, no afastamento mais grave. Ficou legal. A sonoplastia ficou bacana. Pronto, faça aí. Pronto, faça aí. Aí, rapaz. Daqui a gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo, rapaz. A ideia Aqui, do o pessoal agudo. jurássico aqui, esse pessoal aqui, resolve qualquer coisa. A ideia do agudo é aquele som mais fino, na aproximação. Maravilha. E depois, quando vai embora, o som agudo. Né? Que maravilha. Então, resposta na letra? Pá. Confere aí. D de dado, letra Agudo, D de dado. Então, Frequência mais relativa. agudo, nossa amiga aqui errou. Aqui, ó, mais rapaz. agudo do que o som emitido. E Ele F ainda- é que ou seja maior que FO. Ele ainda Maravilha. colocou ali, né? Aproximação. Então ele percebeu, mas não sacou que era maior a frequência. Então, Ele resposta colocou que era mais letra agudo, D. mas não botou que era Questão agudo. difícil, professores? Olha, não julgo não. Mediana, mediana. O bom Mediana. aluno que acompanhou direitinho as aulas Maravilha. até o final de ondulatória, ele resolve essa questão sem maiores Tranquilo. problemas. Vamos lá, então. Questão 110. Mirascópio 3D, é isso? Mirascópio 3D, diz assim, produtor de ilusão instantânea. Produção de ilusão instantânea, e diz lá pra gente. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por 2 espelhos côncavos E1 e E2 apoiados sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Aí continua, tem uma imagem aqui interessantíssima aqui, né, 2 imagens aqui, e aí ele pergunta: a natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são o quê? Nossa, questãozinha boa. Bora lá. Bora lá? Vamos Vamos embora, lá, então. veja. Essa questão, ela pelo texto, ela torna-se muito difícil para o aluno, tá? Ele teria que ter visto isso daí, tá? Com muita profundidade, os raios notáveis dos espelhos esféricos, para ele ter a tranquilidade de resolver essa Caramba. questão. Porque Tem que ser existem dois raios cuidadoso, né? notáveis. Cuidadoso. Existem 2 raios notáveis aí que é muito importante que ele
consiga perceber para esses dois espelhos, tá? Então, torna-se complicada essa questão. Talvez, veja, ela não tem, Rodrigo, um cálculo difícil, Entendi. mas ela é difícil. Opa, Ela é questão difícil. difícil, O cálculo então. dela, eu a considero difícil. Não sei se... De acordo. Pedro concorda. Pelo cuidado que ele tinha que ter ao ler o texto, interpretar o texto, observar a figura, interpretar a figura e, a partir daí, Marcar ele chegar isso, à conclusão correta. E muitos dados, Rodrigo, tem algo interessante, se tu colocar aí nessa imagem, se tu Coloca puder a questão, pôr por aí. favor. Pronto, obrigado. Tem muitos dados aí, numéricos, que são desprezíveis na hora dessa resolução. E é muito difícil para um aluno que está fazendo uma prova, sabe, muito agoniado, nervoso lá, ele abrir mão de dados numéricos. Ele sempre acha que os dados eles devem ser usados. Exato. Então, essa informação do 23 centímetros e essa dos 5 centímetros, elas não são utilizadas nesse cálculo. Entendi. Então, para ele é muito difícil. Acredito eu que tornou-se muito complicada essa questão. Maravilha, olha Acredito aí. eu. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fica à Ó. vontade. Temos aqui uma enquete aqui do Terra. Lógico. A gente, cada matéria a gente coloca uma enquetezinha aqui para o pessoal que está em casa participe. A enquete de vocês é a seguinte: que nota você daria para a dificuldade da prova de física? Aí foram 3 perguntas. Deu para sobreviver? Nota de 6 a 10. Foi desafiante, mais ou menos? Ou missão impossível? O que vocês acham que deu? Deu para desenvolver. Deu para sobreviver. Deu para sobreviver. Deu para sobreviver. Está com Acredito eu. 52% aqui, a galera dizendo que deu para Você sobreviver sabe por em quê? Porque física. tiveram muitas questões teóricas. Olha aí a aí, sobrevivência veio aí. Veja aí, então olha aí, porque química foi explosiva. Tem aqui um grupo, agora tem um grupo considerável. Foi desafiante, pouca gente, 12%. 36% dizendo missão impossível. Ficamos aí entre os dois extremos. Então, né? Ficamos. Não E houve meio 50%, termo, não por houve meio enquanto, termo. 52% com deu para sobreviver. Talvez seja, Rodrigo, só super rápido falando, porque Claro. quando você pega química, biologia e física, normalmente, por física tem muita matemática envolvida, ele estuda um pouquinho menos física, ele tenta ver se com biologia Olha e aí, química é vai. verdade. Entendeu? Isso é super normal. E como química veio pesada, segundo os professores, isso até emocionalmente É verdade. pode ter atrapalhado. Tá? Perfeito. Porque física veio exatamente como normalmente vem. Perfeito, Exato, perfeito, exato, perfeito, exato, perfeito, perfeito, perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Essa questãozinha, então, resposta da 110, qual é a resposta? Letra Sim, não é isso? Real, Real 7,6. 7,6. Nosso Perfeito. aluno, infelizmente, errou. Vamos lá. Questão 113. Vamos lá. Nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto, roda ou pneu, coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, no qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar em uma velocidade de valor constante. Aí vem o texto. E a pergunta é a seguinte: em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Quem tem carro um dia já fez isso aqui, né? Exato, Teve uma questão exato. muito do dia a dia nosso. Né? É curiosa essa questão aqui. E aí, queridos, o que precisava, qual o conteúdo, qual o conhecimento que o aluno exigia? Isso é uma questão difícil ou não? Não é uma questão difícil. Gosto da questão, muito contextualizada, que faz parte do cotidiano de, certamente, aí, milhões de brasileiros. Né? Como você bem disse, mais cedo ou mais tarde você vai precisar passar por um alinhamento, vai precisar passar por um balanceamento. E nessa questão, já no início, ele diz pra gente que é necessário, tá? Ela tá aí na tela, é necessário que o centro de massa seja alinhado com o centro geométrico. E aí, observando a figura, você percebe que o centro de massa já está destacado na figura e você precisa deslocá-lo para o centro geométrico. Como a figura ela é homogênea, né? Um círculo, você precisa trazer esse centro de massa para o centro geométrico, para o centro desse círculo, para o centro do pneu, para o centro da roda. Aqui. Exato. Olha aí. Precisa trazer para o centro da roda. Para deslocar esse centro de massa para o centro da roda, você precisa compensar. Ele está levemente acima e à direita. Você precisa compensar isso. Você precisa trazer ele um pouquinho para baixo e para a esquerda. Então a melhor opção é o item 3. Olha aí, resposta então aqui na letra C. Perfeito. Item 3 ele teria que vir para cá. Que maravilha, que interessante. Questão Muito bem inteligente. muito inteligente. Muito inteligente. Né? Precisava nem fazer cálculo aqui, professor? Não Era precisava. uma questão Não bem precisava. teórica, É. era ok. Bem no feeling, no sentimento feeling mesmo, na sensação. Que maravilha. Próxima questão, questão 115. Essa é a bombástica, não, né?
Não. Olha, Não, né? Não. Tá tranquilo essa aqui? Teve uma bombástica, assim. Não teve, não. Teve Tem um a aí que que- nós vamos contestar. Sim, mas não sim, é, sim. mas não é porque ela tá muito complicada, não. Isso é uma questão o quê? Circuito? Circuito, Olha, é clássica de física, né? Rapaz. Isso aqui eu era Rapaz, tu era um aluno bom de Eu física. fui, professor. Tu foi um aluno O senhor não bom. sabe, eu vou lhe dar um detalhe aqui. Foi não Minha agora. prim- Fofocas. a primeira disciplina que eu ajudei a lecionar foi física. Rapaz, sério. A despeito de eu não gostar de matemática. Mas foi física, professor. Que bom, Aí depois Rodrigo. eu descobri que eu não tinha menor como é que eu posso dizer, viés para isso aí. Aí migrei para linguagens. Né? Mas, viu, o circuito já Já falou. identificou, mas se eu tô aqui identificou depois de sentindo tanto cheirinho, tempo, alguma coisa não, ficou. deu uma arrepiada aqui, Alguma deu uma coisa lembrança. Coisa né? boa. Agora, tá difícil essa questão? Não. Difícil não. Isso. Mas também fácil não. Não. Também não. Mediana. Exigia porque conhecimento. circuitos tinha jeito. elétricos no Enem sempre são assim. Entendi. Nada diferente daquilo que em todos os anos cai, sabe, Rodrigo? Veja, Beleza. avaliando friamente, ela teve um nível médio, tá ok, mas assim, o aluno que estudou sabia que circuito é assim. Perfeito. Tá? Sabia que era E assim. tinha que Então, identificar mesmo aqui que na resposta. Aqui. Olha que interessante. e dá para eliminar 2, 3 alternativas aí só pelo início, só pelo sentido dessa corrente. Então vamos lá. O LED, ele diz um LED, é um dispositivo eletrônico que Exato. conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. Aí tem, eu acho que é o L máximo, acho que é isso. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos e está aqui, sentido permitido da corrente, esse aqui. Exatamente. Aí vem a pergunta, o circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por aí o L máximo Pois e é. aí? Como é que ele tinha que fazer aqui? Aqui tem uma Primeiro, resoluçãozinha a aqui gente em embaixo. sala de aula sempre fala para eles isso daí. Tem que eliminar 2, 3 alternativas logo. Ok. Sempre sai. Então, pelo sentido da corrente elétrica, ele já tiraria letra C. Então aqui morreria. Cairia fora. E letra E. Então, C e E. então esse Porque o pelo sentido próprio do sentido. LED, exatamente. Como a corrente nessa questão tem que estar no sentido horário, esses LEDs não iriam funcionar. Perfeito. Então, tiraria logo esses dois. Ficaríamos com letras A, B e D. E D, certo. Beleza? Beleza. Aí, letra D de dado, a gente tem esses 2 LEDs em série. Tá? E cada LED precisa de 3 volts. E a bateria só é de 4,5. Impossível uma bateria de 4,5 alimentar 2 LEDs em série de 3. Tiraria essa letra. Então, tira aqui a letra D. D de Aí dado. ele ficaria com letras A e B, que ele realmente teria que testar essas 2 letras. Entendi. Tá? Ele teria que ver o cálculo para essas 2 letras, mas 2 letras só, 2 alternativas. Então, Certo. eliminaria 3, ficaria com o distrator. E a resposta? E a resposta super normal. A gente comenta isso em sala de aula. Vai cair questão com figura de circuito para tu identificar. Elimina 3, tu vai ficar com 2 e testa 2. A gente fala isso o tempo todo. Então, o aluno sabia disso daí. Perfeito. Então, não foi surpresa. Agora, ela não é fácil. Isso Não é. Mas a gente também não reputa como difícil, porque em anos anteriores já tivemos questões de circuitos elétricos bem mais densas do muito que mais. essas. Então aqui, professores, vamos lá. Tem uma resoluçãozinha aqui embaixo na questão. Pode soltar a questão aí na tela. Então o que ele tinha que ver para chegar a essa resposta aqui? Vamos lá. Aqui, tem uma resoluçãozinha que vocês colocaram aqui embaixo já. Vamos lá. A gente alinhou ali os resistores e os LEDs numa posição adequada e descrevemos o sentido da corrente elétrica que ela precisa ter no gerador e também para que os LEDs funcionem. Observa-se que com os LEDs em paralelo, eles vão ficar submetidos a uma mesma DDP, que é a mesma DDP da fonte. Tá? Isso. E aí a gente fez o cálculo dessa DDP com as correntes elétricas, tanto para o primeiro ramo, com o primeiro LED e a primeira resistência, como também para o segundo, identificando que a corrente elétrica em cada um desses ramos precisa ser de 1 mA, que é exatamente o que é dito no texto. Cada LED precisa ser percorrido pela sua corrente máxima, e essa corrente máxima, 1 mA. Então, identificou
o sentido das correntes e identificou que a corrente elétrica é de 1 mA, como o pedido no texto da questão, assinala a alternativa correta na letra B. Letra B de bola. Olha aí, interessantíssima questão. Opa, Sim. sempre, né? Que sempre circuita, sempre. Sempre, cara, sempre. Isso é aquela velha história. Eu sempre digo, vai a determinados contextos, vai a determinadas provas, você tem que saber determinados conteúdos clássicos. E, né? aliás, nunca cai uma só de circuito elétrico. Sempre tem mais um. Sempre duas, pelo Que é a menos. outra Olha aí. agora. Que Olha é a aí, outra. que é essa daqui. Né? Logo na sequência. Logo na sequência, 116. quem pegou prova verde, pegou na sequência, não sei se está nas Isso. outras provas, mas na sequência a prova verde. Então vamos lá. Questão 116 diz, uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas. Né? Aí tem lá os valores ligadas em série. Olha aí, de novo o circuito. Há uma bateria de tensão e tal. Um fio resistível QR e tal. Aí vem toda a parte de gráfico que está demonstrando o circuito. E aí vem lá embaixo a pergunta. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas? Professores. Vamos lá. Essa é uma questãozinha que o aluno, ao ler, vai olhar e vai dizer, rapaz, o que ele quis dizer aqui? Vai voltar para ler uma segunda vez e as ideias vão começar a clarear na sua mente. Ele vai dizendo no texto que você tem duas lâmpadas, elas têm as suas especificações, elas estão no texto, e o que o aluno precisa ficar atento. A lâmpada 1 precisa, para funcionar nominalmente, de uma DDP de uma tensão de 6 volts. A lâmpada 2 precisa, para funcionar, uma tensão de 12 volts. Elas estão em série, logo o circuito, a bateria precisa fornecer para esse circuito funcionar a contento um total de 18 volts. Essa é a DDP total de funcionamento do circuito. E diante da situação de que você tem 18 volts e precisa dividir isso em um fio que vai ter 6 partições diferentes, significa dizer que cada intervalo particionado desse, de A para B, de B para C, de C para D, você vai precisar de 3 volts. Acho que a gente tem essa resolução. Por aí. Tá, eu vou só colocar aqui. Pode continuar o comentário, eu vou dar um refresh aqui. Vamos lá. Então, se cada particionamento desse tem 3 volts, e aí a gente precisa, para a lâmpada 1, 6, para a lâmpada 2, 12 volts, a gente precisa encaixar essa conexão que ele pede num ponto onde nós tenhamos 6 volts para a lâmpada 1, 12 volts para a lâmpada 2. A gente vai achar essa alternativa na letra B, né? A conexão adequada nesse ponto que permite exatamente essa divisão de tensão de maneira adequada que o autor pediu na questão. Estou só colocando aqui... Tu lembras, Wendel, quando caiu, acho que uns 3 anos atrás, que tinham pontos A, B, C e D, que tinha que conectar, e eu acho que eram 9 centímetros, 9 volts. Isso, 9 volts. 9 volts. Então, assim, questão não é fácil, não foi fácil, mas já tinha caído algo parecido. Exato. Então, o aluno que fez questões antigas do Enem... Olha aí, tá na tela agora, né? Tá aí agora, pronto. Ele viu algo parecido já. Ele tinha... Então, resposta a essa questão, letra B de bola. B de bola. Letra B de bola, nosso aluno não acertou aqui, infelizmente. Mas essa... ele ainda pensou ali, não foi no comprimento... né? Tentou fazer ele foi caminhando... A relação do comprimento com a DDP que estava na linha de resolução correta da questão, mas misturou-se ali pelo meio do caminho. Que maravilha. Só para o pessoal explicando aqui que a gente tirou a foto aqui de última hora, aqui na hora, corre para poder sair. Aí apareceu um dedinho aqui de uma pessoa, mas é assim mesmo. Afinal, para sermos os primeiros, tínhamos que fazer na velocidade aqui. Vamos lá, então. Questão 120 aqui, olha só. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marítima. E aí vem uma pergunta. Nessa situação, em quantos minutos o nadador completara a prova? E aí aparece aqui um gráfico que ele tinha que interpretar e fazer cálculo. Vamos lá. Vamos embora. Essa foi uma questão que eu julgo um pouco mais complexa. Por quê? Porque envolve vetores. Onde aparece vetor, normalmente, alguns alunos têm muita dificuldade por causa da matemática envolvida. Você precisava ter uma resultante vetorial, que em física a gente chama de composição de movimentos, não é isso, né? Que, aliás, a gente já comentava durante a resolução que é uma novidade. A gente não tinha tido até então, na história recente do Enem, uma questão vetorial,
com composição de movimentos, com análise de vetor resultante. E essa questão brinda exatamente tudo isso que a gente acaba de dizer. E aí você teria que, ao achar as velocidades resultantes em cada um desses trechos, inclusive em 2 trechos desses, você tem que aplicar regrazinha matemática, aplicar teorema de Pitágoras ali, tá? Depois de achar essas velocidades resultantes, você tinha que encontrar os tempos de cada uma dessas etapas. Vamos lá, coloca a questão na tela aqui, então Bora vamos lá. Vamos lá. Primeira etapa... Tem que passar por aqui, por todas essas etapas aqui, rapidamente. Tá? Um comentário não necessariamente, bem rapidinho. exatamente. Não Pronto. necessariamente nessa ordem. Isso, exatamente. Então, cada uma dessas etapas, 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1, Rodrigo, tem uma velocidade resultante, tá? Tem uma velocidade resultante. Sim. Por exemplo, de 1 para 2, é uma componente, aí você teria que encontrar esse vetor resultante. Tem 2 vetorizinhos inclinados, um de 30 e um de 50, você teria que aplicar Pitágoras para encontrar 40. Tá? Para achar essa velocidade resultante, para dali você achar o tempo gasto. Até você vendo aí deve estar dizendo, caramba, César, fica meio complexo, né? E aí, uma na questão que exige segunda vários etapa, passos, né? exatamente, Vários passos tá? até chegar A gente na precisaria de uns 5 minutinhos para botar isso organizado E na cabeça. resolvendo e bem devagarzinho. Entendeu? Se o guri vendo aí deve estar um pouco... Caramba. Printa a tela, tenta ver com calma. Printa a tela aí. Mas uma boa notícia é que essa questão deve ter um TRI muito ruim. Tá? Entendi. Consequentemente, ela não deve pontuar legal e caso você tenha errado, não sofra, porque muita gente vai errar isso daí. Ela tem proficiência muito alta, muito alta. Entendi. Então ele vai aqui fazer toda essa parte de cálculo e vai somar chegar aqui... todos esses tempos. Todos esses tempos para chegar até a 65 resposta. minutos. 65 minutos. Complexa. Caramba, Foi complexa. a questão complexa dessa prova. Maravilha. Foi a questão complexa. Olha aí. Questão 122. Opa, na tirinha, Boa. Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair no chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular, porém a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção, etc. e tal. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão? Questão vetores, né? Não deixa de ser uma questão com caráter vetorial, já que ele fala sobre força. Né? Você percebe que ele está ali descrevendo um movimento no balanço, e quando ele é lançado, a trajetória que ele descreve até tocar o solo é uma trajetória parabólica de um lançamento oblíquo, e embora durante todo esse movimento em que ele descreve no ar, após ele ter abandonado o balanço, seja um movimento onde a única força que atua sobre ele é a força-peso, mas ele pede na questão a força que o solo aplica sobre ele. Toca o chão. Na hora que ele toca o chão, né? A reação do solo sobre ele. Como é o lançamento oblíquo, ele toca o solo de maneira oblíqua. A reação, portanto, também será oblíqua e de sentido oposto. E aí faz com que a gente chegue com um gabarito na letra A. O desenho ali do aluno foi perfeito. Aqui, né? Exatamente. Estou vendo agora o desenho que o aluno fez, o esquema que ele montou foi perfeitinho. O aluno pensou de maneira muito adequada na Entendi, questão. não, ele pegou. Perfeito. Beleza, maravilha. Vamos lá. Então questão 124. Essa aí. É a última? É a última? Não. Tem mais É uma. a problemática. Essa foi a problemática. Atenção, foi a questão problemática. 124, prova verde. Questão de física, uma prova parece que a questão aqui problemática, professores vão colocar aqui pra gente o porquê de ter sido essa questão problemática. E o professor Sérgio já disse aqui, vamos contestar essa questão, é um gabarito complicado. Vamos lá, professores, fiquem à vontade. A questão de 104 é assim, um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência e com capacidade de 0,5 litro de água, 500 gramas. Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água, a 100 graus, a partir da temperatura ambiente de 20 graus. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessária uma caloria, 4,2 joules, é isso, para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Qual a eficiência energética calculada pelo estudante? Vamos lá, por que essa questão é complexa? Fiquem à vontade. Bora lá. Primeiro que ela é muito confusa, tá? Além do erro matemático que nós iremos conversar, que nós vamos explicar, ela é confusa.
Ele começa explicando algo, diz que a água vai ferver, e ele não fornece dados suficientes para que você calcule essa fervura. Tá? Você só conseguiria calcular o gasto energético até a água atingir 100 graus Celsius. Mas a fervura total você não conseguiria encontrar com os dados que ele deu. Primeiro erro. Segundo, que quando você faz o cálculo com os dados que ele dá, desconsiderando essa fervura, você encontra uma potência maior do que a potência que a máquina tem. Isso é impossível. Se ele fala sobre rendimento, você não poderia ter uma potência de funcionamento, Rodrigo. Você compra um aparelho, Que tem você 700 tem uma watts. potência de 700 watts. E a potência, quando você calcula, segundo dados dessa questão, dá 900, como é que Tá pode? aqui, o cálculo aqui na questão. Pode colocar aqui, 933, não é isso? 933 watts. Isso. Então tem algo errado aí. Talvez ele tenha imaginado alguma coisa, mas ele não transcreveu isso no enunciado. Como a gente já tem experiência, né? Tanto de fazer quanto de resolver questão, dá para perceber o que o autor quis, onde ele quis chegar. Exatamente. Mas não chegou. E isso fez com que a questão passe a ser contestável. Vários vão por gabarito 75%. Vários aqui. Comparando 700 watts com 933. Ok. Mas não é assim, porque o 700 watts é a potência total. Total, já exato. é o 100%. Entendi. Já é o 100%. Então, assim, fisicamente está incoerente. Então- Se eles mantiverem esse gabarito, 75%, é um agafe muito grande. Ou o autor tem que sentar comigo, entendeu? Para explicar. Mas, ó, eu queria isso daqui porque nada está nítido além, Professor, Rodrigão. então, o que seria outra resposta que talvez fosse aqui? Seria 100%? Não, o autor. Não, pra esse tipo de imaginamos que máquina, o não. autor queria chegar em 75%. 75%. Veja bem, Queria chegar. Ele queria chegar lá. Ok. Exatamente. Mas não chegou, porque eficiência é a energia útil, a potência útil sobre a total. Ok. Né? Para dar 75%, você teria que fazer a total pela útil. Entendi. Então, 700 pelo 900. Pelo 900. Aí E chegaria não é em o cálculo. 75%. Não é o que o cálculo leva. Então, assim, tem algo incoerente aí. Opa, então veja. É algo incoerente. Questão deve dar gabarito, talvez letra B, mas uma questão que a gente vai colocar aqui umas interrogações nela, vai dizer, olha, Vamos questãozinha complicada, vale a pena, né? Já estamos em contato com alguns professores de todo o país, de Opa, outras redes de pra ensino, gente poder aqui para a gente colocar- fazer esse movimento. Vamos fazer esse Maravilha, movimento. maravilha. Então, questão Vamos fazer esse 124 da prova verde, a questão que versou sobre cafeteira elétrica, que não deve ter outra aqui, né? Não, Só não foi tem outra, é essa Questão mesmo. da cafeteira elétrica aí, da física, então, Enem 2024, uma questão delicada, complicada, os professores estão contestando, dizendo assim, olha, né, eu entendi o que ele quis, mas não é bem isso. Exato. Não, Aliás, esse tipo de questão já caiu várias Várias vezes. vezes. Questão Quase bonita, todos os anos. o- Já caiu uma questão Exato. desse tipo. Ok. De maneira certa, correta, Ok. adequada, bem redigida. Não foi o caso deste ano. Maravilha. Olha, então fica aí o nosso alerta. Questão 125. O diagrama P, acho que é P menos V, é isso? Isso, É, pressão, a volume. seguir representa o ciclo de Otto para o motor de combustão interna. Como os motores a gasolina ou a etanol utilizados nos automóveis. Aí vem um gráficozinho, 10 etapas, aí vem toda a parte das etapas representadas de um diagrama aqui, estão descritas no quadro X. E aí vem uma pergunta: a transformação da energia térmica em energia útil ocorre em que etapa? Vamos lá. Bora lá. Veja, questão de termodinâmica Certo. envolvendo máquinas térmicas é super comum cair isso daí, tá? Super comum. Máquinas térmicas transformam energia térmica em trabalho, em energia útil, tá? Alguns alunos, pela experiência de ter visto ciclos, que não somente o ciclo de Carnot, poderiam já de cara marcar esse gabarito. Supondo que tu não é esse aluno, que tu não precisaria ser para realmente acertar. Tu ia ter que ver cada uma dessas etapas. E avaliando cada uma dessas etapas, você iria perceber que é exatamente na expansão que essa máquina realiza esse trabalho, transformando essa energia que ele fala aí, ó, que é no item 4, a expansão adiabática, de 3 a 4 aí. Que é exatamente aí que ocorre essa transformação. Óbvio, ele teria que avaliar que de 2 para 3 não se realiza trabalho, de 1 para 4 não se realiza trabalho, enfim. Mas
pela experiência da expansão adiabática, que é algo onde não há troca realmente de calor, se não troca calor, aquela energia retida nesse sistema está sendo transformada em trabalho. Então, Perfeito. dava pela experiência Entendi. dele do assunto conseguir chegar. Questão clássica, Rodrigão. Questão clássica. Clássico. Tornar Maravilha. clássica. Então, resposta Nenhuma dificuldade. Nenhuma, habilidade tranquilo. 21, tranquilo. Ou seja, aquele deveria ter, né, saber e ponto. Sabia, Provavelmente. exato. Mais uma? Vamos Mais lá. uma. Em um experimento de laboratório, 2 barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo magnético entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ok, aí tem toda a parte lá da figura. E aí vem a pergunta, vamos lá. Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... Eu confesso a vocês, isso aqui é o quê? Questão de quê? É uma questão de eletricidade também. Mas Ah, uma parte olha aí. da eletricidade que, via de regra, é pouco recorrente na prova. Da eletrostática. Este ano nós não tivemos uma questão de eletromagnetismo e tivemos uma questão de eletrostática. Tá? Nessa questão, ele traz para a gente 2 placas que estão eletrizadas. Se estabelecem, portanto, as linhas de força do campo elétrico, sempre do positivo para o negativo. As placas estão eletrizadas com quantidades de cargas iguais, sinais opostos, gera um campo elétrico uniforme. E ele diz que para que você veja, seja capaz de ver certo. esse campo elétrico, nós temos alguns grãos, né, algum farelo que é jogado e você assim consegue visualizar esse campo elétrico. Fazendo uma analogia, que é mais comum nesse tipo de questão, ser de magnetismo, e ao invés dele jogar esse farelo, ele coloca limalha de ferro. Né? Isso, lembrou? Veja que você lembrou. Só sabia física. Rapaz, lembrei verbal. Aí Que tu poderia ter aí? ficado Não. no nosso time. Exatamente. E aí, resposta aqui? Aí a resposta da gente vai para a letra E, questão 128. O aluno pensou muito bem, gostei até do que ele escreveu ali. Não tem campo elétrico dentro, se o cilindro colocado ele é metálico, gera uma blindagem eletrostática. O campo elétrico no interior é igual a 0. Perfeito, maravilha. Temos mais? A última. A última. Temos uma tirinha e diz: a tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essas estruturas de construção se justificam pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca, ou seja, frio. Né? Aí tem lá a tirinha e a pergunta é: na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Já que o cara tá na Groenlândia, frio do caramba. E aí, professores, questão de quê? É uma questãozinha de termologia. Termologia. É a última para fechar a prova verde. É uma questão relativamente simples, né? Onde nós temos um iglu, dentro desse iglu a temperatura, já que o gelo ele é um ótimo isolante térmico, ele não permite a troca de calor do meio externo com o meio interno, e aí nós temos a resposta da gente, na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo, porque letra A, né? A temperatura interna do iglu é maior do que a de solidificação da água. Se é maior, para conseguir fazer gelo, eu preciso reduzir essa temperatura de água, por isso eu vou precisar do refrigerador na questão, para conseguir fazer gelo. Comum cair em questões envolvendo isso daí. É para esquentar, né? Então, na verdade, maravilha. Temperatura interna. Eu responderia até você por uma questão de lógica, de entendimento, etc. e tal. Então, professores, para a gente fechar a física, né? Geralzão, a prova teve questões em geral, né? Questões mais tranquilas, né? Teve uma questãozinha ali perigosa, que dá para contestar, mas a avaliação dos senhores, a prova, a banca está de parabéns ou não está de parabéns? Sim. Eles não fizeram nada diferente daquilo que a gente aguardava, a não ser uma questão anulada que, quem sabe, vem aqui. Eu não lembro de, em física, ter tido uma questão anulada. Não. De fato, então, não quem é sabe comum. Estreie esse ano a primeira questão. Foi um deslize. Foi um deslize. Foi um deslize, e foi um deslize assim, tão pequeno que dá até para o aluno experiente, para um professor, colocar identificar onde ele queria chegar, mas não chegou. Né? Então, assim... Mas a prova foi muito boa. Fora muito isso, boa. a prova foi bem distribuída, com questões de nível adequado, dentro daquilo que era esperado por todos nós. Que maravilha. Então, olha só, que maravilha do geralzão aqui. Né? Vamos soltar o gabarito, mas antes, olha, muito obrigado aos professores. Né? Olha, é uma honra estar ao lado de vocês e fazer um comentário de uma prova
É gostoso trabalhar com gente que é competente, que tem aí estrada na vida, né, professor César? Graças a Deus. Graças a Deus. Estrada pavimentada. Pavimentada, de muita tranquilidade, de muita ética, de muito conhecimento. Graças a Deus. Para todos vocês. Não parece, mas queria deixar registrado. César foi meu professor. Foi. Olha aí, maravilha, Eu né? comecei E não a sentiu, ensinar né? quando eu tinha 10 anos de idade. Pô. Porque César Já era começou muito professor. jovem. Começou Eu muito entendo, jovem, já era, mas foi Já meu era professor. professor, aos 10 que anos. maravilha. Olha aí, Ele tá vendo? tinha 7 na época, eu dei umas aulas. Olha aí, que maravilha. Então, assim, é só gente competente aqui. Professores, muito obrigado Nós pela que participação